Oi, gente, boa noite. Faz de conta que esse foi para os desencarnados. Agora para os encarnados. Oi, pessoal, boa noite. Assim que nós vamos começar essa noite de bate-papo. É assim que nesta noite nós vamos procurar neste Evangelho do Senhor. Porque nada mais interessante de que nós falarmos de algo que seja positivo. De nós buscarmos nessa nossa vida, da qual nós falávamos agora há pouco, algo que nos faça ir adiante. É assim que nós precisamos receber Jesus em nossos corações. Este boa noite cheio de esperança. De nós nos encontrarmos aqui hoje com um único objetivo: de fazer o bem. De buscar através da prática da caridade pura, fecunda e infinita, qual disse Cáritas, para nós exercitarmos esse poder que nós temos dentro de nós. Por isso é uma alegria nós estarmos aqui. Não importa o tempo que nós demoramos para chegar de São Gotardo até aqui de Divinópolis, nada. O que nós fizemos, não importa. Como foi o nosso dia hoje? Importa que nós estamos aqui. E a partir desse instante, buscamos a sintonia com o nosso Criador. Todos nós temos vivido um momento de dificuldade, de desacertos. Todos nós acreditamos. Temos vivido momentos de aflições. Mas os Espíritos disseram que felicidade plena, é claro, nós não teríamos. Mas nós precisaríamos nos apegar em momentos felizes. Podemos fazer? Podemos construir dentro de nós algo que seja positivo? Podemos contribuir para esse mundo melhor? Claro que sim. Claro. E a gente pode, através desse nosso dia a dia. E a gente vai imaginar de um mundo onde a gente pensa, olhando para o outro e dizendo assim, não, esse aí não está com nada. E assim por diante. Descrevemos vários momentos das nossas vidas. E é claro que todos nós estamos e vivemos em comunidade. Claro, todos nós temos que conviver com isso. Está no Livro dos Espíritos. Claro que sim. Muitas pessoas vão dizer, eu queria estar numa praia deserta. Fica lá 5 dias. Onde você queria estar e quer estar? Junto com os outros. Porque é assim. E de repente um olha e diz assim, mas o fulano eu não consigo conviver com ele. Eu não consigo conviver com a minha família. E sempre temos desajustes. Mas se eu te contasse a minha vida, você nem imagina. Porque os outros, o que eles fazem comigo, nossa, se eu te contar, você chora. Eu não sei nem mais o que fazer, porque todos estão contra mim. E tudo acontece comigo. Ou seja, com o outro poderia acontecer, mas comigo nada. Nós nos fechamos no nosso egoísmo. Nos achamos melhores do que os outros. Na nossa certeza sempre, lá no fundinho, a gente fala assim, E quando pede a nossa opinião, então? Aí a gente cresce. A gente cresce. É como se fosse. Quando nós estamos fazendo o balão, o que acontece? A gente dá uma seguradinha, não é? Para o outro que está passando. Não é isso? A hora que o outro passa, a gente entrou na rotatória, não é isso? Aí quem tem a razão? Aí sou eu. Se o outro entra na frente,
olha o que ele fez. Falando em trânsito, é uma das dificuldades que a gente tem. A gente sai do eixo, porque tudo está errado. O outro sempre está errado. Olha o que ele fez. E a gente usa uma arma. A arma está sempre ao nosso alcance, que é a buzina. Eu tenho que buzinar, porque o que ele fez? Nós estamos falando só de uma situação. Mas e quando no convívio doméstico? Como é que tem sido, gente? Não precisa responder. Mas apenas pense agora. Apenas pense. Porque hoje é reflexão. Nós vamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Como é que é? Essa lição do Evangelho que fala da doçura e afabilidade. O Espírito Lázaro, ele é muito interessante. Porque ele vai nos levar a caminhos que a gente começa a refletir. É o Espírito Lázaro. De repente ele fala assim, de que alguém pode dizer, aqui mando eu e sou obedecido. Olha só. Aqui mando eu e sou obedecido. Aqui eu tenho certeza. Divinópolis não tem isso não. Aqui não. Aqui não tem esses lares desse tipo de gente. Não, aqui não. Todos aqui são educados. Não é? Não são daqueles que falam assim, que senta no sofá e grita para a esposa, traz logo a minha cerveja. Não, aqui não. Aqui não tem isso. Aqui existe casais educados que vivem e se comprometem com o outro, não é? É só o Espírito Lázaro que diz isso. Que diz de que aqui mando eu e sou obedecido. E esquece de acrescentar, diz a mensagem, e sou detestado. Sim, porque nós somos detestados nesse aspecto, nesse sentido. Nós deixamos que o nosso egoísmo chegue ao topo e crie uma situação qual nós estávamos falando sobre razão. E aquele que quer ter razão em tudo se torna chato. Ninguém aguenta aquele que quer ter razão em tudo. Mas o importante de tudo é nós buscarmos deixar com que essa serenidade, essa benevolência, faça parte de todo esse conteúdo, principalmente no rosto. Lázaro usa uma situação interessante. Ele fala de quê? Do sorriso. O sorriso. Quem aqui acha que precisa sorrir para as pessoas? Muitos vão dizer assim, eu não. Ficar feito bobo, ficar rindo para todo mundo? Ele fala algo para nós refletirmos de que muitas vezes quando nós sorrimos com falsidade. Olha que interessante. Olha o que o Espírito Lázaro faz com a gente. Nós rimos com falsidade. Nós rimos quando nós queremos vingar de alguém. Porque nós escondemos o que realmente somos. Tem conserto isso, meus queridos? Sim. Precisa de quê? Precisa começar. Porque preciso ter afabilidade e doçura. Que são esses patrimônios do Espírito. E se nós não os temos, não conseguiremos chegar aos pontos qual se nós pudéssemos passar de fase. E para passar de fase, nós precisamos ter essa qualidade em nossas almas. Olha o que aconteceu com Chico.
Chico, ali ainda em Pedro Leopoldo, certo dia, tendo ele vários amigos, e ele ainda jovem, e conversava com todos eles. Chico, já nessa época, passava noites tentando ajudar as pessoas. Fez isso por diversas vezes. Ali em Uberaba, Chico Xavier, gente, ele ele dormia apenas 3 horas por noite, ajudando as pessoas no atendimento. Pedro Leopoldo não era igual. Ele fez da sua casa um centro de atendimento. E as pessoas chegando, saindo, chegando, saindo, chegando, saindo. E ele sempre atendendo as pessoas. Um dia, um grupo de amigos chamou o Chico. Chico, vamos pescar com a gente? Chico poderia falar assim, dando um de santo, de anjo, que ele nunca fez. Que ele sempre usava sempre de afabilidade, sempre de doçura com as pessoas. O que ele fez? Vamos. Eu vou com vocês. E assim o Chico fez. Ele foi pescar. Então, aquele grupo de amigos, todo mundo ali, vocês sabem como é uma pescada. Eu tenho certeza que muitos aqui gostam de pescar. Não é coisa ruim não, gente. Então, o que ele fez? Chamou todos. Vamos então, gente. Vamos lá para a pescada. E nesse dia, estava muito bom de pescaria. Todo mundo, toda hora, pegava um peixe. Todo mundo, toda hora, pegava um peixe. E assim, já pelo final da tarde, o pessoal olhou e falou assim, gente, mas o Chico não pegou nenhum. Não é possível, com tanto peixe que tem aqui, Chico não ter pegado nenhum. Ele foi então, quando eles chegaram para ele e falaram assim, Chico, qual tipo de isca que você está usando para poder pegar esses peixes? Chico respondeu assim, eu não estou usando nenhuma não, gente. Eu não quero machucar eles não. Olha o que é doçura. Eu não quero pegar eles. Um dia, quando na casa dele, que era de todos ali, isso está no filme, a irmã do Chico chega para ele e diz assim, Chico, nós não aguentamos mais essa situação. O meu marido não aguenta isso. É gente saindo, gente entrando, esse monte de gente. E você acha isso certo? Não. Nós não queremos mais esse movimento dentro da nossa casa. Eu pergunto a você, não precisa responder. Qual seria a sua atitude se estivesse no lugar do Chico naquele momento? Certamente eu diria assim, oi feliz, que isso? Eu estou tentando fazer o bem, eu estou praticando a caridade, eu estou ajudando essas pessoas, você vem me falar uma coisa dessa? Não. Para Chico diferente. Ele vai em direção à sua irmã. Abraça. Beija sua face. Depois vai dormir. Acorda de madrugada e resolve naquele mesmo dia se mudar para Uberaba, que for uma instrução espiritual para que ele continuasse a desenvolver o seu trabalho naquela cidade. Isso é doçura. Isso é afabilidade. Isso é construir dentro de si algo. Quando Jesus, antes da ressurreição, ou após a ressurreição, antes de ir aos céus, em conversa com Pedro, ele fala uma coisa muito interessante.
que é para nós analisarmos e ficar assim estudando muitos anos. Numa frase só, ele fala para Pedro. Isso está na música de Tim e Vanessa, na música chamada Pedro. Crê, te levarei onde não queiras ir. Olha que interessante, gente. Crede-me. Entenda sobre isso. Faça o seu melhor. Cultive nos seus pensamentos coisas boas. Se tem uma coisa que nós precisamos de aprender, é de que tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos. E não há uma outra forma. É porque hoje, nesse mundo que nós vivemos, a gente acha que não pode sorrir para o outro, porque o outro vai falar assim, esse é bobo. Esse eu posso passar por cima. Afabilidade e doçura. É o sorriso estampado no rosto. É o olhar de caridade, de compaixão. É o modo qual nós fazemos quando nós estamos diante das pessoas. Qual é o nosso convite, gente? Nós estamos no meio de uma praça e tantas pessoas estão ali. Qual seria a minha atitude? O outro vai me chamar de bobo, com certeza. Que importa? Que importa aos outros? Segue-me tu. E esse é o caminho mais seguro que nós precisamos fazer para podermos seguir adiante. Olha o que o Emmanuel fala. No exercício da afabilidade e a doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade de sinceridade no coração. Ele fala aqui, gente, que é para a gente guardar mesmo. Ele fala que é no exercício. É nessa tarefa diária. No exercício da afabilidade. Isso, como a gente diz, que é um patrimônio da alma, quando nós precisamos entender que antes mesmo que nós tenhamos amor em nossos corações para com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente, nós precisamos treinar. Antes mesmo de nós adquirirmos este amor. Mas todos não têm? Tem. Mas não cultiva. Não exercita. Não faz porque acha que todas as pessoas têm que estar em torno delas. Muitas vezes, e a gente vinha conversando sobre isso, nós estamos vivendo uma situação lá em casa com a minha mãe. A minha mãe, ela acha que todos têm que estar em volta dela e fazer aquilo que ela quer. Tudo tem que ser do jeito que ela quer. Não adianta. Não, vocês estão errados. Eu sei que é assim. E assim por diante. A gente escuta isso todos os dias. Eu confesso, e o Zé Amaral que não está aqui, Zé Amaral contou isso uma vez, uma situação que ele vivia com a mãe dele. E ele contou isso para a gente. E eu confesso que eu vivi uma situação dessa em determinado tempo com a minha mãe. Que eu não aguentava ela me falar daquela forma. Porque ela me criou daquele jeito. Porque tudo que ela fazia, tudo ela estava certa. E eu não tinha ação para nada. Ela me coordenava, ela me mandava de uma determinada forma que eu não aceitava aquilo dentro de mim, mas não tinha coragem de dizer. E aquilo foi um longo tempo. Num dia, um tempo atrás, quando ela adoeceu, eu comecei a olhar para ela diferente. E eu confesso que não tinha esse olhar. Não dessa forma.
para com a minha mãe. Eu precisei mudar. Ela tem o problema dela. Mas é a responsabilidade dela. O meu é meu. E eu entendi que eu precisava mudar isso. E nós começamos a mudar o nosso relacionamento através de eu olhar para ela diferente. Eu comecei a abraçá-la. Comecei a beijar. E eu percebi que ela também mudou comigo. E ela começou a mudar. E eu percebi que ela em tantas situações queria me ter por perto. Vem cá. Faz uma massagem no meu pé. Porque ela não cativou. Então ela pedia e exigia que as pessoas fizessem. Porque ela não soube se cativar. Qual diz a música? Cativar é amar. E ela não entendeu isso. Precisou que eu mudasse. Até que eu encontrasse a minha mãe lá dentro. E perceber que é uma pessoa muito solitária. Muito. Porque como não aprendeu a cativar, exigia da gente. Exigia em todos os momentos que nós fizéssemos tudo aquilo que ela queria que fosse feito. Qual outro dia, eu vi uma cena de um filme que eu achei muito interessante. Que era uma garçonete que deixava o seu filho lá, com a pessoa na frente ali, que estava vendendo, e ela ficava atendendo. De repente, chega uma pessoa, senta no banco e começa a observar todos os movimentos. E ele olha para ela e diz: você está com deficiência no seu corpo. Por quê? Perguntou ela. Por causa do seu esmalte. Ela disse: não, você não sabe nada. O problema do meu esmalte é que meu filho gosta de passar esmalte. Então ele passa e ele não sabe passar, por isso fica desse jeito. Você viu errado. De repente ele olha para o menino jogando xadrez, e ela dizia: meu filho tem problemas. Meu filho é um deficiente. Meu filho ele é retardado. E ele olha e diz: um retardado que joga xadrez e que fecha o jogo com 8 jogadas? Não. Você não conhece o seu filho. Seu filho é super inteligente. Ele é um gênio. Não. Disse ele. Sabe de outra coisa? Sabe por que ele gosta de passar esmalte em você? Porque exatamente nesse momento, é exatamente aí que ele consegue segurar a sua mão. Gente, essa lição chama tanto a atenção da gente. Nós temos tantas pessoas tão queridas. E nós começamos a repelir esse sentimento através desse: não, eu sou assim mesmo. Verdadeiros déspotas, diz a mensagem do Evangelho. Como essa que diz: aqui mando eu, e sou obedecido. E esquece de dizer: eu sou detestado. Precisamos muito melhorar. Agora mesmo a gente vai dizer assim, mas são tantas guerras espalhadas. Agora mesmo, Israel invadiu a faixa de Gaza.
E a gente está vendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por que de tudo isso? Ah, mas é lá. Não. A guerra está existindo dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro de nós mesmos. Seria tão melhor, mas tão melhor, se nós encontrássemos um meio para melhorar. Qual é o caminho da paz? Perguntaram para Gandhi. Gandhi respondeu: a paz é sempre o caminho. Olha, vamos observar nesse capítulo dizendo sobre as bem-aventuranças, os felizes da terra. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, disse Jesus. Nós vamos entender que são degraus, até que ele possa alcançar e chegar a ser um pacificador. Mas os pacíficos, os mansos, que é o nosso tema de hoje, é para nós olharmos para dentro de nós. E não tem outro caminho a ser seguido. Não tem. Senão esse de nós copiarmos o exemplo, o modelo, o guia, que é Jesus. Quando nos dá tantos exemplos. Quando Pedro retira da bainha do centurião a espada e corta a orelha do centurião. É Jesus quem diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Imagine o que nós estamos vivendo. No nosso meio, onde a gente convive diariamente, onde nós temos famílias, filhos que estão crescendo e a gente muitas vezes culpa as pessoas, os filhos, de alguma dificuldade, alguma tendência ruim, sobre o ponto onde o mundo está perdido. Mas o que nós temos feito, meus irmãos, para melhorar esse mundo dentro das nossas casas? Quem aqui tem filho adolescente? E a gente vai ver as dificuldades que a gente encontra. Eu confesso, nós tivemos e temos 3. Tivemos adolescentes. Hoje, a nossa filha fez ontem, a do meio, 31 anos. Nós já temos netos. E os netos, a gente hoje, é muito mais fácil da gente lidar com os netos. Porque a gente olha para os netos e está tudo certo. Muitas vezes ou algumas vezes a gente chama a mãe e pede para que ela corrija. O avô não tem esse papel de corrigir. Apenas olhar. Nós temos um neto. Os outros 2, um está nos Estados Unidos, que é autista. Nós temos um que está em Viçosa. Temos outro que está com a gente na nossa cidade. E ele sempre, quando chega, já chega gritando. Se eu não estou, ele pergunta: cadê o vovô? Se a avó não está, ele pergunta: cadê a vovó? Mas o interessante dessa história é a gente conviver com eles. Porque eles querem, e ele chega e começa a conversar e dizer: vovô, brinca comigo. De que você quer brincar, Gabriel? E é sempre a mesma coisa. Vem me pegar, vovô. E ele já dispara na frente. E eu falo com ele: o vovô já não tem mais esse pique, Gabriel. Vamos brincar, vovô. E eu brinco com eles, brinco. Um dia desse ele estava com outro que estava em visita com a gente lá, que é o Arthur. E eu brincando com eles e ele quase que chorando de tanto rir. De repente ele para e fala assim:
vovô, a gente te ama. Ah, meu Deus do céu. Que coisa melhor do que isso? A gente te ama. Um menino de 3 anos vai mentir para a gente? Com essa doçura e afabilidade? Não. São sinceros. São sinceros. Outro dia ele falou para mim, vovô, o que está acontecendo? Que o senhor não está indo lá na minha casa. 3 anos, gente. E a gente assusta. E a gente vai ver como é a evolução do mundo. Esse desenvolvimento que nós estamos vendo e está passando aos nossos olhos. E a gente muitas vezes, outro dia, Thaís, a minha filha que fez aniversário ontem, eu perguntei para o Daniel, porque a gente está indo visitá-los agora no mês que vem nos Estados Unidos, perguntei para ele assim, Daniel, de quem que você gosta mais? Quem que é a menina? Amanda? Manuela. Daniel, de quem que você gosta mais? Do vovô ou da Daniela? Sabe quantos segundos que ele demorou para responder? Meio. E sabe quem que ele falou que ele gostava mais? Quem? Da Manuela. Mas é claro, gente. Mas é claro. Aí eu dei uma forçadinha de barra. Você vai me pagar. Aí a minha menina disse assim, papai, não adianta. O autista não adianta. Ele não entende essa forma. Ele entende essa maneira de se comunicar. Porque ele é verdadeiro. Mas é interessante isso. E a gente vai vivendo. E a gente vai procurando entender que mundo é esse. Muitas pessoas passam sem perceber. Nós temos convivido com um rapaz que jogou bola com a gente em São Gotardo. E ele agora se mudou para Uberlândia. E agora a gente fez uma comemoração dos companheiros que jogaram pelo time da cidade. E a gente então nessa festa, está faltando fulano. E o pessoal respondeu, ele não vem. E é claro que bate uma tristezazinha, porque era um companheiro muito bom. Um amigo muito legal que a gente tinha. E tem ainda. Mas aí o pessoal falou assim, não. Ele não vem, está passando por uma situação difícil. Vive num quarto escuro. Os filhos abandonaram. E ele vive numa depressão profunda. Falando que os filhos não valem nada. E eu pergunto a vocês. De quem é a culpa? Daquele que não foi? Ou daquele que está ali, preso no seu egoísmo? Muitos vão dizer, claro que são os filhos. Mas se nós entendemos e concordamos de que nós precisamos cativar. Precisamos cultuar em nossos corações essa verdadeira luz que nós precisamos emanar. É preciso nós estarmos rodeados pelas pessoas. E a forma, como diz lá no Momento Espírita, numa história muito interessante, dizendo assim, de que Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos, o que ele fazia para ter tantas pessoas à sua volta? A história é a seguinte. Ele estudava as pessoas. Ele procurava e buscava, através desses estudos, o que as pessoas gostavam de conversar. Ele fazia isso. E é uma coisa interessante de nós fazermos,
Porque a gente precisa conversar com a pessoa aquilo que ela gosta de conversar. Eu tenho um amigo meu que ele aprendeu muito bem isso. Através do comércio, é claro. Mas ele dizia exatamente isso. Se o fulano gosta de conversar sobre vaca, não conversa com ele sobre cenoura. Nós estamos falando de uma região que é São Gotardo. Mas suponhamos que seja de Divinópolis. Eu não gosto de conversar sobre tecido. Vamos para Nova Serrana. Eu não gosto de conversar sobre sapato. Eu gosto de conversar sobre automóvel. Eu gosto de conversar sobre futebol. Então você tem que achar qual assunto que a pessoa gosta. Porque senão, o seu assunto com essa pessoa vai durar no máximo 5 minutos. O pessoal lá de casa fala assim: papai, mas o senhor conversa demais. Mas é porque às vezes eu não sou de conversar. Eu gosto muitas vezes de ouvir. E as pessoas vão falando. Nós temos um amigo lá que fala assim: meu Deus, mas eu falei tanto que você nem teve tempo de pedir tempo. Porque só eu que falei. Mas nesse sentido e nesse aspecto, para nós entendermos sobre essa questão da afabilidade, é preciso nós entendermos o outro. De saber o que ele é, o que ele gosta. Porque nós não podemos ser egoístas e pensar que tudo tem que gerar em torno de mim. Aí a gente não vive. Pensa nisso. Pensa sobre essas questões que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Muitas vezes tem uma pessoa difícil. Tem um companheiro nosso que espírita, lá da cidade de Araxá, contando para nós que um dia chegou de uma lanchonete e pediu alguma coisa para a moça. E a moça que estava atendendo, ela foi muito rude. Atendeu muito mal. E a hora que ela atendeu, diz ele que a hora que foi comer aquilo ali, mas diz ele que estava muito ruim. E pediu para esquentar, não tinha esquentado direito. E estava muito ruim aquilo ali. Ele pensou muitas coisas. Eu vou lá reclamar. Não, ela não podia ter feito desse jeito. Ela está aqui para isso. E começou a criar na mente um montão de coisa. Mas sabe qual que foi a atitude que ele, em tantas respostas que ele tinha e tantas perguntas, ele resolveu ir lá conversar com ela. E falou assim: minha filha, o que você tem? Quer conversar? Olha o que diz a lição do Evangelho sobre afabilidade e doçura. É o que ele fez. Ele foi até ela e perguntou: você quer conversar? Gente, ele disse que ela disparou a chorar. Ela não parava de chorar. Então ele foi mais para lá um pouco e disse: qual é o seu problema? E ela disse: briguei com a minha mãe. A minha mãe me mandou embora da casa. Ela me mandou voltar, sair. Porque eu não posso mais ficar em casa. E ele começou a conversar com ela. Começou a conversar. E diz ele que quando saiu, já atrasado para o serviço, ele deixou ela sorrindo. Porque mostrou para ela um mundo diferente. Uma forma diferente de fazer. De construção. Para que a gente possa fazer com que o mundo seja diferente, embora a gente veja que existem tantas e tantas guerras, a gente pode ajudar a construir um mundo melhor. Qual nos fala uma música que diz de que todos nós podemos cantar uma só música
Porque existem tantas pessoas lá fora que pensam como a gente. Que a gente pode cantar uma só música. Podemos ter um só pensamento. Ah, isso é coisa de... Não. Acreditem. Podemos mudar o mundo com atitudes. Se não podemos mudar o mundo agora, podemos mudar o nosso mundo interno, o nosso mundo íntimo. Olhar para as coisas. E ver de que as coisas não são tão difíceis como a gente imagina. A gente deve colocar o problema não sendo ele muito maior que a gente. Mas a gente precisa deixá-lo menor. Menor. Hoje, como eu disse que a minha mãe está doente, ela saiu de casa e ela está andando, cambaleando e segurando nas paredes. Ela saiu de casa antes das 6 horas da manhã. Fugiu, sem chamar meu pai, sem perguntar nada. Então ela fugiu, porque falou assim: vocês não me levam para o hospital? Então eu vou sozinha. E ela andou mais ou menos uns 2 quarteirões. Alguém viu ela. E ligou para o meu pai. O meu pai disse que a cabeça do lado esquerdo dele começou a doer. E ele pensou, eu vou sofrer um derrame. Porque acordando com um susto desse, porque ela nunca havia feito isso, estava indo para o hospital. E ela estava indo mesmo. Sentou no meio do caminho e alguém viu e ligou para o meu pai. E meu pai foi lá e buscou ela. E danou com ela. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode fazer isso. Ela foi então, eles levaram para o hospital, internou. Ele já danou comigo e falou assim, mas você vai fazer palestra? Sua mãe está internada. Ela olhou para mim e disse, vá até o seu compromisso. Vá. E faça bem feito. Então eu comecei a rir da situação. Eu comecei a brincar com eles. E a cada risada que eu dava, eles também começaram a rir. E ele então brincando. Vamos embora, eu não vou te deixar aqui não. E começou aquela brincadeira. E entre os sorrisos, eu percebi que tinha 15 dias que ela não sorria. E ela começou a dar risadas, gargalhada. Porque isso cura, gente. Isso cura. E a gente, quando nas nossas dificuldades, a gente consegue sorrir, consegue deixar elas pequenininhas, a gente vai ver de que essa afabilidade, essa doçura, pode ser construída dentro da gente, como se fosse um pilar. Aí não será mais, qual diz Emmanuel, qual fosse um exercício, um treinamento, mas será algo muito diferente dentro da gente, porque as pessoas vão começar a se aproximar da gente. Vem cá. Aí, a gente vai entender aquilo que acontecia com Jesus. Porque as pessoas buscavam Jesus? Porque ele trazia conforto. Porque ele trazia paz. Porque ele dava amor. E é disso que a gente precisa. E nessa noite de felicidade, de alegria, porque hoje, como em todos os dias, é claro, mas Jesus está aqui presente.
E é como se Ele estivesse mandando um recado para a gente numa felicidade só. Como num sorriso estampado no rosto. Vinde a mim. Olha que alegria. Que coisa maravilhosa é isso, gente. Que a nossa vida seja melhor. Que o nosso dia seja melhor. Que a felicidade faça parte de todos os momentos das nossas vidas. E que a gente possa expressar isso através de um sorriso sincero, de palavras amigas, dizendo para os outros: não desista jamais. Lute. Lute pela vida. Lute. Porque o amor, ele vence qualquer coisa. Abençoado seja, Mestre Jesus, por ter vindo à Terra, por estar sempre a nos mostrar, a nos ensinar em todos os momentos o que podemos fazer e o que devemos fazer. Paz a todos. Muito obrigado, gente.